Olá, eu me chamo Edísio Bezerra, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Ligue o Cérebro. Eu sou Clarice Macedo e hoje nós estamos com um convidado, o Dr. Flávio Cortez, que vai contar para a gente um pouquinho de sua história. Eu queria saber como foi que você veio parar no Ministério Público, né? E hoje nós vamos conversar um pouquinho dessa carreira, da sua trajetória, mas falar um pouco também sobre o próprio Ministério Público, essa atuação que gera tantas dúvidas nas pessoas, né? Na população de modo geral, como seria essa atuação do Ministério Público. Mas eu queria saber como foi que você veio parar no Ministério Público primeiro. Tá certo. Bem, pessoal, boa noite a todos, né? Boa noite, Edísio. Boa noite, Clarice. Primeiramente, obrigado pelo convite. Poder estar aqui conversando com vocês e com quem nos escuta, né, e quem nos assiste. A minha história no Ministério Público ela já vem de longa data, né? Eu já tenho aí 18 anos de promotor de justiça. Quando eu estava na faculdade, eu era das carreiras, né, a que mais me atraía, com a qual eu mais me identificava. Então, durante a faculdade mesmo, eu já tanto estágio, né, nessa área, fiz estágios nessa área, como também estudava, né, focava na área do Ministério Público, né? E, assim, também o estudante de Direito, às vezes, ele faz muito, assiste muito filme, né, filme nessa área jurídica, né? Então, quando eu assistia os filmes, principalmente esses filmes aí americanos, a gente vê principalmente julgamentos, tribunais, né, e eu me identificava com aquela figura ali do promotor de justiça, que lá é diferente daqui, mas lá é focado essencialmente na questão criminal, né? E eu me identificava muito com a questão do júri. E aí, ainda na faculdade, fiz concurso, né? Assumi outros concursos também ainda na faculdade. Concurso é aquela coisa, né? Você faz, passa em alguns, reprova em tantos outros, né? Você tem que ir tentando, né? Mas eu tive a felicidade de, ainda na faculdade, passar nas primeiras fases de concurso do Ministério Público do Rio Grande do Norte, na época. Mas aí eu acabei assumindo outros concursos. Eu fui técnico da Justiça Federal, depois oficial de Justiça, e com 1 ano de formado, eu ainda fazendo as provas, que são uma sequência de provas, né? Aí eu fiz e passei, né? Eu tinha 23 anos na época, quando eu entrei, né? E assumi lá no Ministério Público do Rio Grande do Norte, isso em 2004. E fiquei lá durante 10 anos, até 2014. Sendo que eu sou de Fortaleza, minha família também de Fortaleza, meus filhos moravam lá, meus pais. E aí eu sempre tinha aquela coisa, né? Passava o final de semana em Fortaleza, a semana trabalhando. Aí ficava em Mossoró, era que é mais Mossoró, eu já próximo? cheguei em Mossoró em 2011, porque eu fiz a carreira toda lá. Então, eu passei lá por umas 10 cidades. Mas, assim, a meta era chegar em Mossoró para estar mais perto. Então, eu fiquei de 2011 a 2014 em Mossoró, que foram os 3 últimos anos lá, né? Mas sempre estudando para voltar. Assim, aí eu coloquei na cabeça que eu queria voltar para o Ceará. E aí todo concurso que aparecia para o Ceará, eu fazia, né? E aí passei em alguns concursos para cá. Só que, assim, o desejo, né? A vontade, aquela coisa, poxa, eu já faço isso há tanto tempo, gosto disso, sempre quis isso. E aí, em 2014, eu assumi aqui a promotoria, o Ministério Público do Estado do Ceará, né? A gente tomou posse em 2014, ou seja, justamente 10 anos depois. E aí, comecei aqui na comarca de Trairi, que é uma comarca de praia, né? Que fica ali perto de Fortaleza. Comecei tudo de novo. E aí, fui também depois para Iguatu. E em 2017 eu vim morar aqui em Juazeiro, né? Fui promovido para cá. E eu estou aqui, gosto daqui, não pretendo sair daqui não, eu gosto muito daqui. Mas é isso, é um recomeço, a gente tem que fazer todo um recomeço. Agora, uma dúvida que eu acho que muitos estudantes têm, é a sua carreira no Ministério Público. Você disse que passou no Rio Grande do Norte e teve que fazer um novo concurso para o Ceará. Não existe essa possibilidade de remoção entre estados, né? Não, ainda não existe, né? Os Ministérios Públicos estaduais, cada um é uma unidade. Existe um pleito perante o Conselho Nacional do Ministério Público, assim como também existe perante o CNJ,
de que seja permitida essa permuta. Tem uma proposta de emenda constitucional tramitando no Congresso, mas ainda não foi para frente ainda. Mas tem um movimento muito forte nesse sentido. Inclusive, houve uma decisão, salvo engano, ou do CNJ ou do CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, para quem está nos ouvindo, ou Conselho Nacional de Justiça, e que era favorável, era uma resolução regulamentando a permuta entre estados. Só que, na época, o Ministério Público Federal questionou a inconstitucionalidade disso e houve uma liminar por parte do Supremo e, então, agora se pleiteia isso via emenda constitucional. Mas, no meu caso, eu tive que sentar, estudar tudo de novo e começar do zero, né? Começar de novo. E por mais que você já trabalhe na área, um concurso é diferente, né? O concurso é outra realidade, é uma maratona, né? É a mesma coisa de você, tipo assim, por mais que você tenha vencido uma corrida em 2004, não significa que você vai vencer em 2014, 10 anos depois, se você não estiver treinando. Então, é todo um recomeço. Eu costumo comparar concurso público com um treinamento, como se fosse um treinamento de exercício, né? Então, se você quer correr 42 quilômetros, que é uma maratona, você não consegue correr logo, você tem que ter uma preparação, né? É como também um plantio, você não consegue plantar e colher no dia seguinte, né? Você tem que plantar, tem que germinar, tem que crescer. E também não adianta você querer plantar milho e colher feijão. Você tem que focar no que você quer, né? É muito assim, a questão também de você tentar captar o máximo de conhecimento no menor espaço de tempo possível e estudar com estratégia. Não adianta só sentar e ficar lá 10, 12 horas. Você tem que saber estudar, né? Tem que focar e você consegue, vamos dizer assim, até adivinhar as questões que os caras vão cobrar na prova. E assim, eu costumo nessa parte de concurso público sempre sugerir o seguinte: obviamente você tem que ter estudos, tem que ler doutrina, tem que ler lei seca, mas você tem que resolver questão. E as pessoas às vezes esquecem de resolver questão. E aí eu costumo dizer, olha, lembre quando você estudou no ensino fundamental, no ensino médio, tinha tarefa de casa. Você para treinar. Você chegava numa prova de matemática, de física, de química, de português, você tinha feito muita tarefa de casa. Hoje, quem é pai, eu sou pai, eu vejo a quantidade de tarefa de casa que meus filhos têm, né? E eu vejo como eles treinam antes de ir para uma prova. E às vezes o estudante de direito acha que, não, eu vou ficar aqui lendo, e no dia da prova eu vou fazer as questões. Não, as provas são depois publicadas, você pode ter acesso a elas na internet, baixa essas provas e senta a resolver. Na época de faculdade... Mas engraçado, você falando isso, me veio realmente a memória de faculdade, que a gente, estudante de direito, a gente tem realmente esse hábito de só ler. Eu tiro por mim, enquanto estudante, quando eu ia fazer prova da faculdade, porque eu nunca fui concurseira, minha ideia realmente era a advocacia, mas quando eu ia fazer prova da faculdade, eu estudava no livro, e até nossos livros de direito não são aqueles livros que tem questões no final, né? Então a gente só tem o hábito realmente de ler, estudar e tentar entender a matéria pelo que a gente está lendo, né? Não tem o hábito realmente de resolver prova. Quem tem o hábito de resolver prova é realmente o concurseiro. Mas o estudante de direito, que é estudante realmente acadêmico, ele não tem esse hábito de prova mesmo. Eu mesmo, na minha época lá de estudante preparando para concurso, eu assistia às aulas na faculdade, fazia estágio, estudava e final de semana, principalmente sábado, eu sentava, como a gente está aqui, numa mesa, era eu, mais 2 pessoas, às vezes 4, geralmente fazia 4 ou 3 pessoas, sentava a resolver prova. Geralmente a gente ficava de 1 da tarde às 7 da noite do sábado resolvendo prova, né? E assim, outros concursos a gente chegava e você vai vendo o desempenho, é como um preparo. Houve casos de concurso de eu ir fazer o concurso e errar uma questão da prova. Questões de marcar, né? E aí você tá ali, você... já sei o que ele vai cobrar aqui. Pá, já ir na questão certa. Porque você já estudou. E assim, muitas questões são baseadas na lei. Se repete. Você já sabe o que é que ele quer pegar ali. A casca de banana, onde é que tá, né? Então, pega a mãe. Tanto é assim, né? Eu não gosto às vezes de falar isso, porque parece que eu tô me gabando.
Mas em 2014 eu fui o primeiro lugar do concurso aqui do Ministério Público do Estado do Ceará. Né? Ou seja, em 10 anos... Você não era mais um não estudante de carreira, né? Pega nesse gancho aí. Me tira uma dúvida, uma curiosidade. O primeiro lugar tem direito a alguma coisa? Tem direito só a escolher primeiro a comarca. Pra onde ele vai. E quando você falou isso, eu imaginei que quando você contou aí a sua trajetória no Ceará, eu digo que você chegou rápido no Juazeiro. Mas então fez com que você chegasse mais rápido, né? Porque você conseguiu uma comarca melhor no início. O que foi que aconteceu? Como você é primeiro lugar, e você é primeiro a escolher a comarca. Então eles te dão lá o cardápio de comarcas que eles querem prover, e aí você escolhe, né? E na época eu analisei questão de distância. Na época estava mais perto de Fortaleza. Exato, estava mais perto de Fortaleza e tal. E aí fui para lá. Só que aí um ponto que contou para mim, por exemplo, na promoção para ir para Iguatu, que eu assumi em setembro de 2014, quando foi em abril de 2015 eu já estava promovido e assumindo Iguatu, que já era uma intermediária. Foi também o fato da minha antiguidade no serviço público, né? Porque eu já tinha o tempo de carreira e tinha tempo também em outros concursos, né? Então isso também conta, né? Isso faz uma diferença, né? Mas esse ponto que eu acho importante é porque às vezes muita gente chega assim, mas eu não tenho tempo para estudar, eu trabalho, tenho filho. Aí eu digo, eu tinha 2 filhos, eu trabalhava e eu morava em outra cidade, dirigia 3, 4 horas cada trecho. Então dava aí por semana eu dirigia, assim, a Mossoró já estava perto, né? Eu estava a 230 quilômetros de Fortaleza. Mas dá 3 horas de viagem para ir, 3 horas de viagem para voltar. Um bate e volta que é muito cansativo. Você tem que administrar 2 residências, né? Porque você tinha a casa em Fortaleza, alugava uma casa lá no interior, e aí isso envolve tudo que uma casa envolve, né? Os cuidados que uma casa envolve, né? Rapaz, eu tô vendo que a dedicação foi grande, viu, Clarice? Puxada. Mas eu vou dizer, eu acho que teve um prodígio também aí, viu? Não foi tão... não foi só também tanto esforço, não, viu? Acho que tem um pouquinho de... Aí eu passei no concurso de juiz aqui do Ceará, mas aí eu já tinha assumido aqui o de promotor, mas aí eu disse, não, eu já gosto, me identifico e não, tipo assim, não vou mudar de carreira, não. E foi mais ou menos a mesma época. Foi. Eu assumi aqui em setembro de 2014. Quando foi em fevereiro de 2015, me chamaram para tomar posse no de juiz. E não tem nenhuma formulazinha mágica aí, Flávio? Como é assim, pá? A turma vai cobrar, viu? Aqui a turma vai cobrar. Vamos vender essa fórmula. Resolva uma questão. Resolva a questão até dar uma dor. Mas é porque eu engraçado, assim, fica mais leve também o estudo. Fica. Assim, e outra coisa, você consegue aferir o seu nível. Né? Porque você está aqui lendo, você pode ler um livro de capa a capa. Mas aí eu vou chegar para você e vou abrir o livro aqui numa página e vou te perguntar alguma coisa e você não vai lembrar. Então, você resolvendo questão... Primeiro, uma questão que você erra, você não erra mais nunca. E assim, também a forma de você resolver. O que é que eu fazia, né? Que eu fazia isso com os meus colegas. Pegava uma prova aqui. Sei lá, promotor de justiça de São Paulo, um exemplo. Aí pegava a prova. Sei lá, 120 questões. E aí, vamos resolver, vamos. Constitucional, são quantas questões? São 10. Marca aí 20 minutos, meia hora. Aí, em silêncio, cada um resolvia. Tá. Como se estivesse fazendo a prova na hora, né? Aí, pronto, agora vamos corrigir. Gabarito. Eita, erramos a primeira. Por que a gente errou a primeira? Aí, vamos lá, pega o livro aqui, vamos estudar. Entendeu? Não é simplesmente resolver e, tipo assim, terminou a prova. Não, a gente ia transformar cada letra de cada questão... O item A, o item B, a gente, vamos dizer, se era marque a correta, então tem o ABCDE, só uma está correta, as outras 4 estão incorretas. O que é que estão incorretas? A gente vai ver o que é que está incorreto e a gente ia corrigir o incorreto. Tinha um colega que ele chegou ao ponto de ele pegava um caderno e ele ia escrevendo, ia corrigindo o item e deixava o item. Ficava como se fosse assim, súmulas de questões, né? Então, vamos dizer, num período mais próximo da prova, ele pegava e ia só lendo aquilo ali. Porque era como se fosse um resumo daquilo que o examinador quis. E é o que eu costumo dizer, o examinador é como se você estivesse estudando, vendo as questões, você está estudando do que ele entende como importante, daquilo que ele
examinador grifou no livro dele para o livro mais completo, né? E não do livro mais completo para você achar o que é mais importante, né? Você já vai do filtrado, né? E assim, isso ajuda muito você ter essa organização e fazendo em grupo também, um vai estimulando o outro e um vai complementando o conhecimento do outro, né? E essa turma passou também? Passou, Todo já mundo tudo, passou. todo mundo. Foi show de bola, viu? Então, Valeu a o certo pena. é a gente fazer um grupo de estudo com o Dr. Flávio. Não, eu costumo dizer lá, até para os estagiários, né? Eu digo, olha, eu brinco, né? Se cola em mim que é sucesso. Porque quando eu faz estágio comigo, logo passa em concurso. Quando é assessor, logo passa em concurso. Tá vendo? Olha aí. Então aqui nós vamos decolar, viu, Cláudio? Se eu soubesse, tinha trazido o homem antes. Olha aí. Doutor Flávio, 18 anos de promotoria, né? Deve ter visto muita coisa, né? Muita coisa. Mas ainda vejo, sempre tem novidade. Nunca... Sempre tem novidade, né? E falando um pouquinho aqui agora do Cariri, né? Porque eu acredito que você teria muita coisa para nos contar, enfim, muita curiosidade, muito caso que viu, que resolveu. Acho que coisas que não foram resolvidas, mas aqui, a tua atuação hoje, principalmente nos últimos anos, o que é que tu vê de evolução, enfim, como é que tá a tua pasta? Hoje, aqui em Juazeiro do Norte, eu estou responsável exclusivamente por infância e juventude. Toda a parte da infância e juventude vem para a minha promotoria. Atualmente eu sou titular da 13ª Promotoria de Justiça. Então, dentro da infância e juventude, a gente costuma dividir em 2 grandes blocos, né? A parte infracional, que são os adolescentes que praticam atos infracionais, e uma parte protetiva, que a gente já fica preocupado com a questão de adoção, unidades de acolhimento, que é conhecido mais como abrigo, né? Crianças em situação de rua, conselho tutelar. Então, assim, o que é que eu percebo? A minha atuação, eu procuro estar muito próximo dos atores envolvidos, né, nesse processo, nessa rede, né? Então eu procuro estar sempre me articulando, me reunindo com o Conselho Tutelar, me reunindo com a Secretaria de Assistência, me reunindo com o pessoal de CREAS, CRAS, vendo como é que está a rede. Aqui no caso, também aqui em Juazeiro, como é uma cidade polo, temos também a unidade de acolhimento, que é conhecido o abrigo, né? E temos também os centros de internação. Tem centro de internação provisório, tem centro de internação definitivo, que é para onde são encaminhados os adolescentes que praticam atos infracionais mais graves, né? Temos também o centro de semi-liberdade. Então, o que eu percebo de 2017 para cá? Eu percebo uma melhoria dessas estruturas, uma melhoria desses profissionais, um entendimento cada vez maior da rede, né? E engajamento, né? Eu percebo isso. E isso, assim, isso deixa a gente feliz. Porque a gente vê assim, que o pessoal está sentindo problema, a gente não está no ponto de perfeição ainda, assim, mas está numa crescente. Isso é muito bom, porque anima a gente, né? Ver que o pessoal está estudando, está procurando enfrentar os casos e dar um encaminhamento adequado, né? Tanto é que o município vem organizando encontros de rede, né, para poder discutir temáticas. A gente teve agora no final do mês passado, agora de agosto, um encontro dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em meio aberto, que é prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida. E aí teve um encontro judiciário, que envolvia Poder Judiciário, Ministério Público, Sistema de Justiça, né, e Defensoria Pública, e o CREAS, junto com os CRAS, né? Então, com o município, para discutir a rede, para mostrar o papel de cada um, né? Então, esse interesse é muito positivo, né? Existe alguma parceria público-privada nesse âmbito? Não seria, tipo assim, porque a PPP, né, a parceria público-privada, tecnicamente não está formalizada, mas existe uma parceria, né, não nos moldes de uma PPP, mas existe sim uma parceria entre o público e o privado, gigantesca. Eu cito, por exemplo, a unidade de acolhimento, que é mais conhecido como abrigo, para onde são encaminhadas as crianças ou adolescentes que tiveram um rompimento de vínculo familiar. Então, às vezes foi um abandono, às vezes foi uma situação de violência. Não, esse abrigo, ele é público. Só que o que acontece? Tem vários parceiros privados. Esses parceiros privados, tanto são pessoas físicas como pessoas jurídicas. Eles entram como padrinhos ou madrinhas. Então, existe aqui no município implantado
um programa de apadrinhamento. E o apadrinhamento ele pode ser em 3 modalidades. Pode ser na modalidade de apadrinhamento financeiro, pode ser na modalidade de apadrinhamento de serviços e pode ser na modalidade de apadrinhamento afetivo. O apadrinhamento afetivo é só para pessoas físicas, porque o que elas vão doar é afeto. O apadrinhamento financeiro e o apadrinhamento de serviços pode ser tanto pessoa física como pessoa jurídica, porque eles vão destinar, no caso do financeiro, recursos financeiros para uma ou outra criança ou para um grupo de crianças e os serviços para uma ou outra criança ou para o grupo de crianças. Então a gente tem, principalmente no apadrinhamento de serviços, que é o que a gente consegue trabalhar com mais facilidade, tem várias empresas parceiras. Então você vai aí de salão de beleza, consultório de psicologia, de odontologia, escolas, universidades, que aí eles dizem, olha, eu presto esse serviço, se alguma criança ou adolescente da unidade precisar, eu estou à disposição e, obviamente, faz lá, oferece os dias que pode trabalhar, né, e tal. Então, educador físico, então tem várias profissões aí envolvidas e várias empresas também, né? Nessa casa de abrigo, só são as crianças e os adolescentes aqui do Juazeiro? Esse acolhimento, ele é um acolhimento municipal, mantido pelo município. Então, ele deve se destinar especificamente, exclusivamente a crianças e adolescentes do município de Juazeiro. Todavia, alguns municípios do entorno não têm a mesma estrutura. Por questão do porte do município, às vezes não consegue. É um equipamento que a gente chama de alta complexidade, porque é uma residência onde funciona primeiro 24 horas. Eu costumo comparar como se fosse uma UTI. Né? Então, assim, não é todo município que consegue manter e nem tem demanda, às vezes, para manter. Então, o que às vezes são feitas, às vezes, algumas parcerias entre municípios, né? Mas sempre tentando, às vezes, uma situação provisória. Então, nós já tivemos casos de adolescentes e crianças de outros municípios que estavam provisoriamente aqui na unidade de Juazeiro. Mas, preferencialmente, a ideia é que a criança ou adolescente seja mantida na sua própria cidade, caso não, na cidade mais próxima ou nos chamados acolhimentos regionais. Porque os municípios eles deveriam fazer consórcios, os municípios menores deveriam, né, pela ideia da lei, fazer consórcios e criar um acolhimento que atendesse ali, como nós temos aqui no município próximo, aqui, Caririaçu, que é um acolhimento, nesse caso não é mantido pelos municípios, mas é um acolhimento regional, mantido pelo Estado, mas envolve vários municípios, 6 ou 7 municípios, um deles é Caririaçu. O Caririaçu cedeu o imóvel, o Estado paga os profissionais, outro município faz a questão do transporte, então tem essa parceria, né? Entendi. Como é que funciona? Eu acho que é uma curiosidade de todo mundo, inclusive a minha. Como é que funciona realmente essa casa de abrigo que funciona 24 horas, pronto, mas assim, as atividades, tem esporte, educação? Primeiro, a unidade de acolhimento, né, o abrigo, porque fica mais fácil as pessoas entenderem, né? O nome técnico é Unidade de Acolhimento Institucional, mas assim, conhecida como abrigo, né? Ele é uma casa. Ele é uma casa, lá você tem profissionais, você tem uma coordenação, você tem uma equipe técnica, que aí você tem lá pedagoga, psicóloga, assistente social, e você tem os cuidadores. Aí os cuidadores é que se revezam 24 horas. Aí tem cozinheira, tem jardineiro, é uma casa, né, uma instituição, aí tem os quartos, tem os guarda-roupas, tem as camas e tal. E lembrando que essas crianças e adolescentes, eles estão lá porque ocorreu um rompimento de vínculo com a família. Eles não estão privados de liberdade. Ali é a residência deles, provisória. A ideia é que seja excepcional e seja temporária. Então, se ele está em idade escolar, a escola ele faz fora. Ele vai para a escola e volta para casa. E assim, se ele tem uma idade, se ele é um adolescente, 16 anos, que já tem condições de, por exemplo, ir andando para a escola, ele vai andando para a escola, como se fosse o nosso filho, né? Vai de transporte e tudo. Ele não está preso ali. Ele pode ir passear. Então, assim, tem essa... Só lógico que eles organizam, como é uma instituição,
eles organizam atividades coletivas, atividades individuais, e tem essa equipe técnica, né, que é psicólogo, assistente social e pedagogo, que vão fazendo esse acompanhamento ali, fazendo a ponte primeiro com a família natural, tentando resgatar esse vínculo. Se não consegue com a família natural, tenta trabalhar a família extensa, que aí aqui vai para além do pai e da mãe, né? A família extensa são os tios, os avós, com os quais a criança ou adolescente tenha laços, algum laço de se identifique, porque não adianta às vezes o pessoal dizer assim, tem um tio que mora no Rio de Janeiro, mas já teve algum contato? Não. Então não sabe nem às vezes da existência. Então não tem às vezes que se batalhar muito isso. Então tenta a família natural, tenta uma família extensa entendida como aquela que vai além do pai e da mãe, mas que tem laços de afinidade, afetividade com aquela criança. E se não consegue, aí move-se aí uma ação de destituição do poder familiar, para justamente afastar o pai e a mãe do poder familiar, já que se tentou por um tempo e não se conseguiu resgatar esse vínculo, e aí essa criança ou adolescente é inserida no SNA, que é o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, e aí vai para os pretendentes à adoção, que aí também estão lá habilitados e cadastrados, e aí faz o cruzamento no sistema e na sequência faz a adoção. A gente está tendo muita adoção pelo cadastro ultimamente, muita. Principalmente, a gente está tendo até de crianças maiores, crianças e até adolescentes a gente está tendo. Mas assim, quando é criança de idade até 4 anos, é muito rápido, assim. É lógico que a gente tenta ali, por 3 meses, tentar esse resgate com a família natural. Mas, às vezes, assim, tem muita questão de uso de bebida alcoólica envolvido, uso de drogas, e o município também chega fora, né? Assim, por exemplo, as crianças estão sendo acompanhadas pela equipe na unidade, a equipe também acompanha a família e também tem outros equipamentos do município acompanhando essa família. CREAS, CRAS, acompanhando aqui, posto de saúde, só que às vezes não consegue despertar, né, a ideia do retorno, da importância de cuidar, né? E às vezes tem que se mover realmente a ação de destituição do poder familiar. Tem um conselho que é bem conhecido, eu acho que nessa prática, que é o próprio conselho tutelar, né? Eu acho que é um dos mais conhecidos pela população, né? E eu acho que seria interessante, né, para quem está nos assistindo, entender realmente a importância do conselho tutelar, o papel, porque existe, muitas vezes, eu acho que um equívoco do qual é a finalidade do conselho tutelar. Certo. Eu acho que as pessoas acham que o conselho tutelar serve para tudo e não é bem assim na prática, né? Poderia explicar um pouquinho? Sim. Para quem está nos acompanhando, o conselho tutelar, primeiro, todo município tem que ter pelo menos um conselho tutelar. É o que está dito no ECA, que é a Lei 8.069 de 90, Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, como é conhecido, né? Então, o conselho tutelar em todo município tem pelo menos um. Aqui em Juazeiro nós temos 2. Existe uma resolução que sugere que a cada 100 mil habitantes tenha um conselho tutelar. Aqui no caso de Juazeiro, como são 2, eles dividem, né, há uma lei que divide o território de Juazeiro, né? Então, um conselho atua em uma área, outro conselho atua em outra. Cada conselho tutelar, onde quer que seja, tem 5 integrantes, cada um, é um colegiado. Esses conselheiros tutelares, eles são eleitos pelo povo, e numa eleição que acontece a cada 4 anos. Inclusive, ano que vem é ano de eleição para conselheiro tutelar. Podem candidatar-se os maiores de 21, que residem no município e que tenham idoneidade moral, né? Então, que não tenham antecedentes e tudo mais. É feito, no caso aqui de Juazeiro, a maioria dos municípios faz assim também, abre-se o processo de inscrição, as pessoas que preenchem esses requisitos, você vê que são bem tranquilos os requisitos, né? A ideia de que resida no município é para que ele tenha vínculo, né, com a cidade, né? E não seja só um conselheiro assim, que não conheça a realidade local. Ele se inscreve, obviamente junta a documentação e
é feita uma prova de conhecimentos assim, sobre o ECA e sobre a Constituição, e depois é feita uma eleição nos moldes das eleições, né? Com urnas, principalmente, geralmente, urnas eletrônicas também e tal. E aí eles assumem para um mandato de 4 anos. E qual é o papel, vamos dizer assim, do Conselho Tutelar? Eles devem, em resumo, como está dito lá no artigo 131 do ECA, zelar pelos direitos da criança e dos adolescentes. E eles têm, a gente chama de autoridade tutelar. Primeiro, não é o conselheiro, é o conselho tutelar. Então, embora 1 ou 2 conselheiros vão atuar no caso, as decisões tomadas para aquele caso têm que ser uma decisão colegiada. Eles se reúnem em colegiado e tomam decisões. E eles aplicam, primordialmente, medidas de proteção a crianças e adolescentes em situação de risco e também aplicam medidas aos pais ou responsáveis. Então, por exemplo, imagina que eles detectam ou chega a eles a informação de que tem uma criança fora da escola. Então, eles vão lá analisar esse caso e chamam os pais, procuram entender a situação. É como se fosse o primeiro anteparo ali, antes de você chegar para promotor de justiça, para delegado de polícia, para juiz. Tem ali um representante da comunidade, eleito pela comunidade, para entender, família, o que está acontecendo, o que vocês estão precisando aqui. Aí a ideia é proteção, não é punição. Então, às vezes, as pessoas confundem muito a ideia do Conselho Tutelar como tipo assim, o menino está fazendo ali uma coisa errada, chama o Conselho Tutelar. Não, o Conselho Tutelar é um órgão para defender aquela criança, aquele adolescente, para zelar pelos direitos. Porque o grande mudança do ECA e da Constituição é que criança e adolescente é sujeito de direitos e não, tipo assim, objeto. Então, eles têm... Então, ouve-se a criança, ouve-se o adolescente, olha, pai, por que esse menino não está indo? Porque ele não quer ir, porque não tem não sei o quê. Depois, peraí, eu vou aplicar aqui uma medida de proteção para essa criança para... ela tem deve ser matriculada numa escola. Pai, você tem aqui uma obrigação de matricular essa criança na escola e eu vou te dar aqui uma advertência. Então ele tenta resolver essa situação aplicando essas medidas. Aí imagina que aplicou essas medidas. O pai continua na mesma, né? Aí, peraí, chama o pai de novo e diz, peraí, a gente já fez uma advertência para você. Não, porque tá difícil conseguir a vaga. Peraí, eu vou falar aqui com a Secretaria de Educação para conseguir a vaga. Consegue a vaga? Não, qual é a desculpa agora? Aí vou dar mais uma advertência. Até que chega um momento que se a pessoa não cumpre, aí ela diz, essa pessoa aqui não está cumprindo o papel de pai e de mãe. Então ele pega, na perspectiva de zelar pelo direito da criança e do adolescente, ele já comunica para a promotoria de justiça e diz, olha, promotor, já esse caso, a família fulano e beltrano, já aplicamos advertência, já arranjamos uma vaga na escola, já foi matriculado na escola, e o pai não está levando, a mãe não está levando. Aí a gente também faz um segundo degrau, né? Pois chama aqui para uma conversa. Quando não consegue, aí tem ações aí que a gente pode mover. Uma infração administrativa pelo descumprimento do poder familiar, dos deveres inerentes ao poder familiar. E pode chegar em último grau, né? Obviamente que a ideia não é essa, mas em último grau pode chegar a uma destituição do poder familiar, uma modificação de guarda. Então, a ideia outra coisa, o Conselho Tutelar, ele não funciona sozinho. Ele precisa ter uma rede muito bem instalada. Porque, por exemplo, uma das funções lá do Conselho Tutelar, imagina que atendeu lá uma situação, aí diz assim, não, é porque ele não gosta de ir para a escola, conselheiro, porque ele diz que não entende nada, diz que não consegue enxergar nada lá. Aí só, peraí, ele tem direito a um atendimento de saúde. Aí o conselheiro pega e faz uma requisição para a Secretaria de Saúde para fazer, por exemplo, um atendimento a médico dessa criança. Vai que ele tem um problema de visão ou vai que tem um problema de saúde mental. Aí tem que ter, obviamente, o médico que vá fazer o atendimento dessa demanda. Não adianta ser um conselheiro, um conselho super bem estruturado, não funciona se a rede não for bem estruturada. Então você tem vários equipamentos aí envolvidos, você tem posto de saúde, você tem hospital, que é a rede de saúde, você tem CRAS, CREAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social, e o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, que são da rede do SUAS. Você tem dentro do CREAS a equipe de abordagem do CREAS. Essa equipe de abordagem são profissionais
que vão justamente percorrendo as ruas da cidade e fazendo aqueles levantamentos de população em situação de rua. Então, assim, tem que ter... O Conselho Tutelar sozinho não funciona. Ele precisa desses outros atores funcionando e bem conectados para que a coisa ande. Então, ele requisita serviços, ele aplica medidas às crianças, protetivas às crianças, aos adolescentes, medidas aos pais ou responsáveis, tem esse contato com a promotoria e com o Poder Judiciário, né? As pessoas confundem muito ainda essa questão, porque antes da Lei 8.069 de 90, a gente tinha o Código de Menores. E do Código de Menores tinha o Juizado de Menores. Então as pessoas confundem conselheiro tutelar com os juizados de menores. Que assim, antigamente você via em eventos, principalmente festas, uma pessoa com às vezes como se fosse uma roupa, tipo um colete. Um colete. E né? Aí atrás tinha juizado de menores. Então as pessoas pensam assim, cadê o corpo? Lembra disso? O povo era correndo. O povo era correndo. A Lei 8.069 de 90 não trouxe a previsão do juizado de menores. Ela trouxe uma previsão para esse papel aí ser desenvolvido pelos agentes de proteção, que justamente eles iriam fiscalizar bares, iriam fiscalizar estabelecimentos de eventos, né? E o que o ECA estabelece? Que o juiz ele baixa uma portaria disciplinando o acesso a esses estabelecimentos e os agentes de proteção. E aí, vamos dizer assim, talvez o problema da lei, não sei se seria provavelmente o problema, mas assim, a não estruturação em todos os municípios desse serviço de agente de proteção se deve muito ao fato de ser um serviço voluntário pela Lei 8.069. É diferente do serviço do Conselho Tutelar. Exatamente, isso, exatamente, né? Exatamente. Só que aí não tem como também você cobrar do Conselho Tutelar um papel que não é dele, né? Agora, a gente já tentou estruturar, por exemplo, algumas comarcas têm bem estruturado o serviço de agente de proteção. A gente vê muito isso na Expocrato. Pois é, no Crato tem agentes judiciários de proteção bem estruturados. Aqui, por exemplo, Iguatu e Juazeiro, a gente tentou e aparecem muitos interessados. Só que a questão é o seguinte, tudo bem ser voluntário, mas você pagar para trabalhar já é complicado. Já é demais, né? Então a gente precisa, obviamente, dotar essas pessoas de estrutura. Um veículo, uma sala, por menor que seja, para eles terem lá arquivos de papéis, fichas, documentos. Né? Essa estrutura, então, seria uma responsabilidade, assim, do município? Sim, sim. Não da promotoria? Não, né? Não da promotoria. O que a gente estuda, né, assim, o judiciário, ele tem, inclusive, previsto até em resoluções, até resolução da Corregedoria, recente, até acho que de 2020, 2021, do TJ, dizendo que cada comarca deveria ter a sua equipe de agentes judiciários de proteção, que até eles chamam de agentes judiciários de proteção. A gente lá na promotoria estuda a possibilidade, até enquanto Ministério Público do Estado do Ceará, né? Isso dentro do centro de apoio, a gente estuda isso, de o Ministério Público credenciar pessoas voluntárias, porque quando a gente anuncia, aqui, quando o Judiciário aqui anunciou, apareceram aí mais de 30 pessoas interessadas em prestar o serviço voluntário. Porque, assim, muitas vezes são pais que tipo assim, rapaz, eu fico preocupado com meu filho e tudo mais. E obviamente, é um trabalho voluntário, mas ele é gratificante, né? Você tá ali ajudando a comunidade, vendo que o seu trabalho tem resultado. E o que acontece? Onde a coisa funciona bem, eles podem lavrar autos de infração. Só que aí também eles precisam ter um certo respaldo em termos até de um carro, uma proteção, um apoio da polícia, porque às vezes você lavrar um auto de infração, dependendo da pessoa, a pessoa pode ficar chateada, ter algum tipo de reação. E essas infrações que eles registram são encaminhadas para a promotoria, e a promotoria pega e entra com uma representação judicial. Essa representação, a pessoa, obviamente, é notificada, né? A empresa, pessoa física ou jurídica, tem uma defesa e, ao final, é aplicada ou não uma multa. Algumas sanções também consistem em fechamento do estabelecimento, suspensão das atividades. Esse dinheiro da multa, ele é destinado a um fundo específico, Fundo da Infância e da Adolescência, que todo município deve ter o seu, que é o FIA. E esse dinheiro que entra nesse fundo é para ser aplicado de volta à sociedade através de editais,
o município lança um edital e associações, ONGs se inscrevem para poder desenvolver outras atividades na área da criança e do adolescente, ou o próprio município também pode executar alguns serviços específicos que o ECA prevê e que a lei do SINASE também, que é do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, prevê, que o município também pode usar esses recursos, né? Então, assim, é muito interessante, porque é a sociedade fiscalizando a sociedade e voltando recursos para a infância e a roda vai girando. Só pegando um gancho aqui, o que eu tenho feito muito são representações que eu não dependo dos agentes judiciais de proteção. É coisa que eu mesmo já detecto na promotoria. Principalmente hoje em dia com essa proliferação de redes sociais, de blogs de notícias. Então, existe um artigo que veda no ECA a divulgação de imagem de criança ou adolescente envolvido em ato infracional. E alguns jornalistas, às vezes mais desavisados, acabam tirando uma foto, acabam divulgando nas redes sociais, e aí isso chega ao meu conhecimento, às vezes de forma tranquila, mas às vezes de forma bem tensa, às vezes que já teve situações assim de até ameaças à mãe do adolescente, porque até divulgaram às vezes até o telefone da mãe na notícia, assim, meio que colocou a responsabilidade na situação nas costas da mãe, e aí a gente entra com representações contra esses blogs, e a gente tem conseguido êxito aí, e multas sendo aplicadas, né? Multas aí varia, né? O mínimo aí são 3 salários mínimos, mas pode chegar aí a bem alta a multa, né? Esse fundo ele é gerido pelo Conselho da Criança e do Adolescente. Isso. E esse fundo ele é gerido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é diferente do Conselho Tutelar. Cada município, do mesmo jeito que tem uma estrutura chamada Conselho Tutelar, tem uma estrutura chamada Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o CMDCA ou CONDICA. Esse conselho, ele é um conselho voluntário, formado por uma composição que a gente chama paritária. Ou seja, metade da composição dele são integrantes, representantes apontados pelo executivo, né, que ocupam cargos e tudo em alguma secretaria. Geralmente a ideia que envolva Secretaria de Esporte, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência, Saúde, se tiver cultura, lazer, né, se tiver essas pastas que têm uma conexão com a causa da criança e do adolescente. E também, em mesma quantidade, representantes da sociedade. E aí ali, ele é um órgão não só de controle, mas também de planejamento de políticas públicas. Eles podem, por exemplo, aprovar uma resolução, isso é até já pacificado nos tribunais, que se eles decidirem que, olha, tem que ser, tal política pública tem que ser adotada aqui no município, se eles aprovarem, o gestor está vinculado, ele tem que fazer. Porque, veja bem, a gente trabalha com uma democracia. E o Estado é democrático de direito, uma democracia e uma democracia participativa. O Conselho Municipal, ele nada mais é do que a representação concreta dessa democracia participativa. Porque você tem sociedade e você tem representantes da gestão discutindo essa temática específica. Você tem o Conselho Municipal de Saúde, você tem o Conselho do Idoso, você tem o Conselho de Assistência Social e você tem o Conselho da Criança e do Adolescente. Tem vários outros conselhos. Então, essas pessoas devem se reunir e discutir isso e dizer, olha, está tendo tal problema no município, vamos deliberar. Se eles aprovarem e vira resolução e o gestor está vinculado, se ele não fizer, ele corre até improbidade administrativa, já tem decisão pacífica disso, né? Só que, assim, a gente... Não basta dizer que é democracia participativa, você tem que fortalecer essas pessoas, conscientizar essas pessoas do poder que elas têm e incentivá-las a discutirem, né, e deliberarem sobre isso, né? Isso é verdade. Eu tenho um conhecimento aqui, porque eu faço parte do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, estou lá como presidente, porque faço um trabalho voluntário numa instituição aqui chamada IHC, no Juazeiro do Norte. E o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, ele tem um fundo que tem muita verba. Sim. Nesse fundo. E muitas vezes até a gente está lá, né, readequando a lei para a criação desse fundo da pessoa com deficiência, porque muitas vezes nós fizemos campanha
para que o dinheiro fosse para a criança e do adolescente. E esse ano, eu conversei com a presidente de lá, e na minha conversa eu disse, rapaz, abra um edital que, se possível, atenda as crianças e adolescentes com deficiência, já que a gente não consegue ter o fundo ainda por questões burocráticas mesmo, mas que já foi encaminhado para o prefeito, e acredito que próximo ano está resolvido, certo? Mas é importante essa sua fala, porque o conselho tem essa participação muito ativa e, salvo me engano, tem um valor bem significativo lá, e que eu acho que esse valor tem que chegar na sociedade. Sim. Porque se não chegar, Clarice, as organizações da sociedade civil não conseguem fazer um bom trabalho, certo? E muitas vezes fazem um trabalho de prevenção, né? Quando eu vejo alguma criança, algum adolescente, um exemplo, em sinais, que eu acho que você se depara muito com isso, pedindo comida em bares, em restaurantes, enfim. A primeira pergunta que me vem à mente, cadê a mãe, cadê a família? Né? Mas também, cadê os atores? Né? Cadê o conselho tutelar? Cadê a promotoria? Cadê... Só que a gente sabe que não funciona assim, não é pegando de pedacinho, tem que ter uma logística, e o Conselho Municipal ajuda isso, com essa logística. Porque se você tem ali 5 integrantes da organização da sociedade civil, muitas vezes essas organizações da sociedade civil funcionam em bairros diferentes, que conseguem fazer um mapeamento muito maior e atender essas crianças, né, e essas famílias que estão com dificuldade. Só um ponto aqui, eu queria nessa colocação. O FIA, né, que é o Fundo da Infância e da Adolescência, inclusive o município de Juazeiro abriu recentemente uns editais para instituições se cadastrarem. Estava, por esses dias, finalizando isso para destinar os recursos. E o que é interessante também é que ele é alimentado não só pelos recursos que vêm dessas infrações, ele também, qualquer pessoa física ou jurídica que faça a declaração de imposto de renda na modalidade, no modelo completo, né, de declaração, pode destinar recursos ao FIA. E aí é interessante para quem nos acompanha que não é um dinheiro a mais que você vai pagar. Na verdade, daquilo que você já tem que pagar para o governo, você está destinando, exatamente, você está carimbando, dizendo, olha, esse percentual aqui eu quero que vá para o FIA do município tal, e para que seja focado na causa da criança e do adolescente, assim como também é possível no fundo do idoso. E com relação, e assim, isso nessa parte é muito interessante, principalmente pessoas jurídicas, porque obviamente movimentam um maior volume de recursos, e a gente tem feito um trabalho de chegar junto aos contadores. Porque às vezes você chegar para o empresário, ele não entende muito da contabilidade. Então a gente faz às vezes reuniões com os contadores explicando, porque também a Receita Federal chega junto e ajuda, dizendo o seguinte, olha, Juazeiro tem tantas empresas e tem um potencial de arrecadação do FIA de tanto. Então, como a gente sabe que a gente está aquém desse potencial, a gente vai atrás dos contadores para que eles também sensibilizem a empresa, né, nesse sentido, mostrando, olha, você não vai pagar R$1 a mais. Se você tem que pagar tantos mil para o governo, você está pegando uma parcela desses tantos mil e não destinando para o fundo geral do governo, para o Tesouro Nacional. Você está deixando uma parte no seu município focado nessa causa. Então isso é interessante. Com relação à criança e adolescente em situação de rua, que é um problema que a gente presencia constantemente e assim, a pandemia tornou ainda mais, né? A gente está vendo cada vez mais isso. E aí uma coisa eu me deparo também, como você está falando, em sinais, em restaurantes, bares, crianças novas, né? E eu sempre procuro saber assim, o que é que já foi feito naquele caso. Em muitos casos a gente consegue resolver, mas em muitos casos a solução, ela infelizmente tem que passar por uma solução mais drástica, que é uma destruição do poder familiar e um acolhimento institucional. Recentemente eu estava passando num semáforo aqui e vi uma família. Era o pai, a mãe, uma criança de colo, estava inclusive sendo amamentada na calçada, e um outro menino que ele estava todo, pegou a blusa e se cobriu todo para tipo, assim, se esquentar, né? Isso era, sei lá, umas 11 horas da noite, num cruzamento aqui importante aqui da cidade. E aí, o que eu faço? Na hora ali, né? Eu tô sozinho ali, não tô no meu momento de trabalho, mas o que eu faço? Eu registro, em termos fotográficos, né, ali aquela situação, e mando para a equipe de abordagem. Impressionante, a equipe de abordagem já me retorna, doutor,
Aí é fulano Eu já e ia dizer, Beltrano. normalmente são figurinhas já conhecidas, sabe? Assim, elas se repetem, assim, normalmente são as mesmas crianças. E o que é assim, interessante, eles pegam e já dizem assim, sabem. ó, doutor, aí é fulano é o pai, fulana é a mãe. Fulano e Beltrano são as crianças. O pai trabalhava em tal local, foi demitido. Nós já conseguimos uma posição em outra empresa, não sei o quê, está trabalhando, estão recebendo benefícios eventuais. Benefícios eventuais são apoios da assistência eventuais, ou seja, para suprir um momento ali de crise. É o quê? Um benefício, por exemplo, uma cesta básica, uma feira, às vezes um aluguel social, por exemplo, um aluguel de uma casa e tudo mais. E nesse caso me chamou a atenção especificamente, que ele disse, olha, esse menino aí que você está vendo mais novo, a gente conseguiu uma matrícula e vaga para ele numa escola de tempo integral. E a mãe foi lá e tirou ele da escola, né? Tem aquela questão ainda da questão de comiseração pública, de você gerar na sociedade a ideia de, olha, me ajude e tudo mais. E as pessoas têm esse costume, né? Até a cidade tem essa pegada também da questão religiosa, da questão de ajudar, dos romeiros. E aí tem, tanto é que às vezes a gente estava com pessoas aqui, vindas de outros países, preenchendo aqui as ruas, por conta dessa ideia de, vou ali na rua, vou pedir e vão me dar. Né? E com a presença de uma criança acaba gerando uma sensibilização da sociedade, que é justamente essa comiseração pública, né? Diz, olha, coitado, uma criança. Então, o que é que eu sugiro aí para a população? Avistou uma criança numa situação dessa, primeiro, evite dar dinheiro. Não dê dinheiro, porque o importante é que aquela situação chegue ao conhecimento da gestão. Porque existem programas sociais para justamente dar o apoio e tirar a pessoa daquela situação de vulnerabilidade. Que às vezes pode ter uma questão até de saúde mental por trás ali da situação. A gente não é culpando essas pessoas, não. Você tem que analisar o que é que está concretamente aqui por trás. Então, quem se deparar com uma situação dessa, registre isso. Hoje em dia todo mundo tem um aparelho de celular. Registre uma fotografia de dentro do seu carro mesmo, se você estiver no carro, distante, não precisa se expor e tal, para não gerar nenhum tipo de atrito e tal, e encaminhe para a equipe de abordagem, que a equipe de abordagem vai fazer levantamento, quem é essa pessoa, onde mora, o que é que ela tem, por que ela está ali, que tipo de benefício ela pode ter, entendeu? Então, essa questão de um apoio ali na hora, né, aquele momentâneo ali, de dar um dinheiro, comprar uma coisa que a pessoa, um brinquedo, uma comida que a pessoa está vendendo, evite isso, né? Procure fazer o acionamento da rede, para a rede atuar. Agora, lógico, se você quiser montar um projeto social, de servir sopa, aí tranquilo, você vai fazer uma coisa sua estruturada. Mas essa ajuda ali, pontual, em vez de ajudar, às vezes acaba viciando. Tá alimentando, né? Exatamente. Agora que você fala em tirar essas fotos e mandar para onde a população manda? Pronto, eu posso, aqui, porque eu tenho que estar no meu celular aqui, disponibilizar um WhatsApp que aí vocês encaminham, né, para a pessoa colocar. Exato. Vamos colocar, acho que é interessante. Porque eu mesmo não sei para onde. Pronto, que aí eu vou passar para vocês o telefone da equipe de abordagem, porque eu não sei de cabeça, né, mas tem aqui no celular, e aí vocês disponibilizam e a equipe manda. Qualquer pessoa. O que até eu vinha conversando, minhas últimas conversas com o município, é que o município elabora até cartazes com esse telefone e vá a bares, a restaurantes e fale com o proprietário, afixe lá o cartaz, porque quem estiver frequentando vai ver a situação e vai... Poderia até ser uma parceria, bares e restaurantes aí, para que a gente pudesse fazer junto com o município, com né? certeza. A gente pode intermediar isso, viu, doutora Clarice? Porque isso aí, os próprios donos de bares e restaurantes, eles ficam preocupados, né? Porque fica ali, às vezes a pessoa fica constrangida, dependendo da situação. Mas veja só, na prática, a gente percebe que na prática muita coisa, né, tipo, muda. Você bate a foto, vai lá, já sabe, conhece. E muitas crianças e adolescentes, eles passam anos nessa prática, ali pedindo, porque são influenciados pela família, estão fora da escola, até que muitas vezes, eu acho que quando se depara ali numa idade, talvez, de 12 anos em diante,
podem conhecer outros caminhos, que pode ser o tráfico, ou outras situações que possam se envolver com crimes ou atos infracionários. Mas, na prática mesmo, na realidade, ali, quando tem uma criança ou adolescente que praticou um ato infracionário, geralmente essa criança está fora da escola, está dentro da escola, como é que acontece? Certo. Aqui em Juazeiro do Norte, para você ter ideia, isso se repete em vários municípios. O índice quando o adolescente pratica um ato infracional, quando a gente vai fazer a escuta dele, 90% está fora da escola. Uma vez eu fiz um levantamento dentre os adolescentes que estavam na internação. Eu peguei só os da internação, que são atos infracionais mais graves, onde eles ficam privados de liberdade e fazem todas as atividades dentro do centro. Estudam lá dentro, a escola lá dentro, excepcionalmente alguma atividade fora, tipo ir ao médico, ir ao dentista, embora tenha profissionais de enfermagem, por exemplo, lá, e às vezes profissionais médicos que fazem visitas lá. Quando eu fiz esse levantamento, o Centro de Internação aqui de Juazeiro, ele abrange vários municípios. São 48 municípios, que, se não me falha a memória, que podem encaminhar adolescentes para cá. Quando eu fiz um levantamento lá, 80% dos adolescentes que lá estavam, não só de Juazeiro, de vários municípios, estavam fora da escola antes de irem para lá. Ou seja, eles praticaram ato infracional e foram apreendidos, mas antes de praticarem o ato infracional, eles já estavam há 6 meses, 1 ano, 2 anos fora da escola sem estudar. E aí ainda mais, naqueles 20% que estavam estudando, quando eu ia ver, ele estava com a chamada distorção idade série. Estava com a idade, 2 anos de atraso em relação à série que ele deveria estar. E nos preocupa muito essa questão dos que estão fora da escola. Por quê? Porque a escola, para um adolescente, para uma criança e para um adolescente, mas aqui focando nos adolescentes que praticam atos infracionais, é ali o vínculo que ele tem social. Você acordar e não ter para onde ir, ou não saber para onde ir, se para a escola, se para o trabalho, é uma frustração. Imagina uma vez, tudo bem, mas imagina você, durante 1 ano, acordar todos os dias e não ter um trabalho, não ter uma atividade. Você ficar em casa, só assistindo televisão. Ele não vai ficar em casa. Ele é um menino de 14, 15, 16, 17 anos. Ele vai para a rua. E na rua ele vai conhecer de tudo um pouco, né? Coisas boas e coisas ruins, né? E tem aí o fenômeno das facções criminosas, né? Então, muitos estão sendo cooptados por essas facções e é o que eu chamo. Não existe vazio de poder. Se a escola não chegou junto, não resgatou aquele aluno. E outra coisa, a escola não pode trabalhar sozinha e também não tem instrumentos para agir sozinha. Ela precisa do apoio da família. Precisa também de outras estruturas, como, por exemplo, o conselho tutelar. Precisa também da promotoria. É tipo uma escadinha, né? Você, por exemplo, a escola viu que o aluno está faltando muito, tem que chegar junto, saber o que é, chamar a família. Mas assim, a gente costuma ver também, a maioria desses adolescentes, eles têm origem em famílias disfuncionais. Geralmente são mães solteiras, os pais geralmente são desconhecidos ou têm algum envolvimento com algum tipo de crime também. Obviamente não dá para generalizar, mas a gente observa essa situação meio que se repetindo. Então a questão de estar fora da escola é um fator muito presente. Um outro fator logo que a gente já observa tatuagens. Só que eu não falo tatuagem, às vezes as pessoas, você está sendo preconceituoso. Não é questão de preconceito. Você pode ter qualquer tatuagem, o corpo é seu, você faz o que quiser. Só que são tatuagens que têm simbolismo criminal. Tem relação com o crime. E não é só uma tatuagem, são 2, 3, 4, 5. E é o que eu costumo dizer, você é criança, você é adolescente, você tem tatuagem, o seu pai não consentiu provavelmente com ela. Então, é o primeiro, vamos dizer assim, ato de rebeldia e de desobediência ao seu pai. Porque 100% dos adolescentes que têm tatuagem, eu pergunto, você fez com a autorização do seu pai e da sua mãe? Não fiz. Só que não é
uma tatuagem, são várias tatuagens. E não é uma tatuagemzinha não é uma estrelinha não, é um negócio às vezes aqui bem desenhado no braço todo, na perna. E só assim, existem leis, e aqui o estado do Ceará tem essa lei, que veda tatuagem em menores de 18 anos, salvo se tiver autorização escrita dos pais ou responsáveis a ser arquivada no estúdio de tatuagem, né? E, obviamente, muitas dessas tatuagens não são feitas em estúdios de tatuagem, aí são clandestinas, vamos dizer assim, mas algumas são de estúdios de tatuagem e não tem essa exigência, né? Essas tatuagens, enfim, já caracterizam que já está inserido em alguma facção, é assim? Algumas sim. O que acontece? Você tem vários estudos, né, e levantamentos que você observa em determinados membros de facção, cada uma tem um significado. Então você às vezes observa. E assim, mesmo quem não estuda isso, é interessante. Às vezes, por exemplo, assume lá um estagiário na promotoria, e aí ele não tem ainda o conhecimento disso, né, o feeling disso. Não estudou, não leu sobre isso. Aí ele me vê fazendo perguntas sobre isso. E depois ele, então como é que você sabia disso? Aí eu disse, não, por conta da tatuagem. Aí ele disse, como é que é? Aí quando passam-se uns 6 meses, ele começa a perceber que os adolescentes que chegam com a mesma tatuagem. Entendeu? Então, independentemente, assim, tipo assim, tem um porquê aí por trás. Aí as explicações são variadas. Porque eu gosto dessa tatuagem. Rapaz, muita coincidência, porque ontem tava um cara aqui que praticou o mesmo fato do que você e tava com a tatuagem igual à sua. Então assim, não existe, é como se fosse assim, a gente tá falando diante de uma questão social, né, humana. Não é matemática. Não é que tem essa tatuagem, é isso. Mas a gente observa um comportamento e uma repetição, né? Uma repetição, uma simbologia, né? É tal qual uma aliança, né, que representa uma união, um casamento, essas coisas, tem os símbolos, né? Aí, voltando ainda para esses centros de internação, uma curiosidade, assim, que a gente vê muito falar que o menor, quando comete um crime, fica impune, né? Quais são os crimes que fazem com que o menor vá parar nesse centro de internação? Assim, como Perfeito. A população tem muito essa ideia, né, de que não acontece nada com adolescente, tal. Veja bem, primeiro, criança e adolescente podem praticar atos infracionais. Ato infracional é o crime ou a contravenção praticado pelo adulto. Está previsto no Código Penal, previsto nas normas e tal. Criança que pratica ato infracional, ou seja, aquele que tem 12 anos para baixo, né, que não tem 12 anos, ou seja, de 11 anos para baixo, que quando faz 12 anos vira adolescente. Dos 12 até os 18 incompletos é adolescente. Se a pessoa tem menos de 12, ou seja, 11 para baixo, ela é criança. Se ela pratica ato infracional, esse caso não vai para a promotoria. Esse caso vai para o Conselho Tutelar. E ele aplica medidas de proteção que estão previstas lá no artigo 101 do ECA. E medidas aos pais ou responsáveis que estão no 129 do ECA. Agora, se o indivíduo tem 12 anos ou mais, até os 18 anos, ele é adolescente. Se ele pratica ato infracional, que é o crime ou contravenção, já é uma outra forma de analisar. Já vai para a delegacia, promotoria e judiciário, e aí pode ensejar as chamadas medidas socioeducativas, que são várias. Vão desde uma advertência, passa por uma reparação de danos, uma prestação de serviços à comunidade, uma liberdade assistida, um regime de semi-liberdade ou uma internação. A internação é dedicada e destinada aos adolescentes que praticam atos infracionais mais graves. O que é que são entendidos atos infracionais mais graves? Aqueles praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, se você tem aí, por exemplo, homicídio, se você tem aí um assalto, que é o roubo, né, o artigo 157, a tendência é ir para cá. Internação. Violência ou grave ameaça à pessoa. Os atos infracionais mais leves, a tendência é ficar com as outras medidas, que são medidas que a gente chama de meio aberto, né? Com exceção da semi-liberdade, que ela também é uma medida que priva a liberdade do adolescente. Então, outros atos infracionais, quaisquer, vão ser aplicados. Praticado por adolescente, vai ter como consequência as medidas socioeducativas. O que eu percebo muitas vezes é essa falsa ideia que as pessoas têm de que não acontece nada
as pessoas acabam, tipo, não vou na polícia não, e não vou colocar o caso para frente porque não vai dar em nada. Mas dá, sim. Aqui, por exemplo, a gente tem um centro de internação com capacidade para 90 vagas. Não tá à toa. Não estão à toa essas 90 vagas. Nós temos também um outro centro de internação provisória, que é quando eles vão para lá, podem passar por até 45 dias, logo ali no curso do processo, né? Esses adolescentes que vão para lá, nós temos uma capacidade de 48 vagas lá. Nós temos um centro de semi-liberdade com capacidade para 25 vagas. E liberdade assistida e prestações de serviço à comunidade são cumpridas com a orientação e o apoio do CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. O que as pessoas têm que entender é crime ou contravenção previsto para o adulto, se foi praticado por um adolescente, terá como consequência uma medida socioeducativa, né? Existem institutos também, obviamente, assim como para os adultos, existe a transação penal no juizado, quando são crimes de menor potencial ofensivo. Quando são atos infracionais de menor potencial ofensivo, às vezes não faz sentido você aplicar uma medida socioeducativa, mas você aplica um perdão, que chama-se remissão, e você pode juntar ou não, cumular ou não com a medida socioeducativa. Mas as pessoas têm que ter em mente que existe a legislação, prevê as medidas, a ideia de responsabilização do adolescente e também de socioeducá-lo para que ele entenda o erro, seja responsabilizado por aquilo e não volte a cometê-lo, né? E assim, eu vejo nas escolas um trabalho que pode ser feito interessante, muitas vezes, tem por parte da própria escola um desconhecimento do que é ato infracional e do que é ato de indisciplina. Tem situações que é só ato de indisciplina. O aluno, por exemplo, está conversando com outro colega na sala de aula. Isso é um ato de indisciplina. O aluno levou o celular para a sala de aula e está lá atendendo ligação. Isso é um ato de indisciplina. Agora, o aluno chamou o professor de algum um apelido, de uma crítica, fez um palavrão, dirigiu um palavrão ao professor. Aí ele praticou ato de indisciplina e ato infracional. E a escola, ela, óbvio, ela tem aquele papel pedagógico, chama a família, explica e tal, mas ela pode comunicar isso à polícia e, obviamente, que a gente tem a sensibilidade de analisar caso a caso e dizer, não, aqui a gente vai botar uma medida socioeducativa ou não vai. Aí o que é que eu vejo muitas vezes? Esses adolescentes, muitas vezes, que estão praticando atos infracionais e estão indo para a internação e que já estão fora da escola há 1 ano, 2 anos, a maioria deles oriundos da rede pública, eles já praticaram atos de indisciplina e atos infracionais dentro da escola, só que a escola não tomou a medida ou não soube tomar as medidas para conter aquela situação. Então, situações assim, o adolescente às vezes levou uma faca para a escola, às vezes o adolescente levou uma droga para a escola, às vezes agride um colega, às vezes vai dirigindo uma moto para a escola. E a escola, inclusive, às vezes guarda a moto do adolescente dentro da escola. Aí eu digo, pelo amor de Deus, a escola tem que educar, não pode. Tem que chamar o Denatran, tem que chamar o Demutran aqui do município, né, o Demutran, e tem que fazer fiscalizações e educar para poder a gente começar a responsabilizar ali no começo. Aí o que é que muitas vezes acontece? Aquele aluno se torna, vamos dizer assim, o aluno, entre aspas, rebelde na escola. A escola se vê, tipo assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aí cria um ambiente desconfortável ali pro menino, porque não dá certo e tal. Conversa com os pais, aí acaba o menino sai da escola e a escola, em vez de dizer, vamos educar, nos livramos desse menino, né? E aí o que acontece? É o que eu costumo dizer, gente. No Brasil, o ensino obrigatório, está na Constituição, é dos 4 aos 17 anos. Então, existem medidas administrativas que as escolas podem tomar. Isso só no âmbito da disciplina. Pode ter lá a advertência verbal, geralmente nos regimentos estão previstos advertência verbal, advertência escrita, suspensão e a máxima punição prevista nas escolas não é expulsão, é transferência compulsória. O que é transferência? Sai da escola, mas não vai para casa. Vai para uma outra escola.
Por quê? Porque o aluno não pode ser expulso da rede escolar. Ele pode ser expulso da escola, mas ele vai para uma outra escola. Então, tem que se trabalhar ali na origem, ato de indisciplina, ato infracional e começar a tomar responsabilizações. Eu peguei casos aqui em Juazeiro de a pessoa me procurar, né, a pessoa da área da educação, aí dizendo não sabia o que fazer e tal, e veio pedir ajuda da promotoria. Eu disse, depois vamos marcar uma reunião. Quando eu fui falar de ato de disciplina, ato infracional, fui falar de comissões de violência, a pessoa, Maria, eu vim pedir ajuda e levei, foi uma aula, um tapa na cara, não sei o que. Eu disse, não, vocês precisam montar essas estruturas, comissão de prevenção à violência, precisa reunir a comunidade escolar em torno do problema, encontrar caminhos, encontrar decisões, né? Inclusive, o Ministério Público, vendo essa situação, montou um curso gratuito para orientar a formação e o funcionamento das comissões de prevenção à violência nas escolas. Porque tem muito, né? O discurso de, olha, vamos fazer rodas de conversa, prevenção de violência, certo? Aí quando você vai para as escolas, cadê a comissão de violência? Quem é que faz parte? O que essas pessoas entendem desse assunto? O que elas estão discutindo isso? Existe, né? Existe. E outra coisa, gente, você tem que pensar que uma escola que tem lá tantos mil alunos é uma microsociedade. Você vai ter ali todo tipo de pessoa, então todo tipo de comportamento, são várias criações. Vamos dizer, a primeira experiência que a criança ou adolescente tem de vida em sociedade. Porque normalmente uma criança pequena, geralmente o que é que ela acontece? Ela fica em casa com os pais ou com os avós, vai para a escola, é onde ela socializa. Depois ela volta para casa. Se ela morar num condomínio, às vezes tem ali uma pessoa do condomínio, na rua tem as pessoas da rua, mas ali é onde ela, na escola, ela encontra um âmbito maior, né? E ali ela já está aprendendo a conviver em sociedade. E tem aquela questão também, né, da autoridade, né? A tendência é o quê? Primeiro desrespeito, ele desrespeita a autoridade do professor na sala de aula. Aí depois que ele desrespeita, primeiro ele desrespeita às vezes o pai e a mãe dentro de casa. Aí faz essa rebeldia, vamos dizer assim, né? Não respeita as regras, os limites impostos ali pelo pai e pela mãe. Aí depois o do professor. Aí quando vai para a rua, os limites, por exemplo, da polícia, né? Então é tipo um degrau, né? Não é, eu estou colocando essa diferença de ato de disciplina e ato infracional, mas não é tudo que tem que ser resolvido em polícia, né? Mas a escola não pode ignorar a situação, não pode deixar de chamar a família a participar e tentar construir isso, e não deu. Aí sim existe esse mecanismo aí também dos atos infracionais. Eu ultimamente, conversando com alguns diretores de escola, né, da rede privada, e eu disse, rapaz, eu acho que vocês estão esquecendo algo que pelo menos na época quando eu estudava existia. O conselho escolar. O próprio conselho escolar, não é uma comissão de violência, mas um conselho escolar formado ali pelo pai, pelo diretor, pelo coordenador, em que esses agentes eles possam estar se reunindo e conversando sobre algumas questões específicas, porque realmente é um universo. Isso. Seja com 100, 200, 300, 400, 500, 1000 crianças e adolescentes. E a rede privada, ela não está muito distante da rede pública quando a gente fala de problema em si, né? Algumas questões específicas. Por exemplo, essa semana mesmo teve uma notícia de uma escola privada, de uma questão de uma arma de um aluno, enfim. Sim. E isso foi noticiado, certo? Para todo mundo. Então não está muito distante, né? É mais uma questão de cuidado, de prevenção, certo? E aí também conversei sobre o fato dessa explicação sobre o regimento escolar. Muitos pais, Clarice, eles não têm conhecimento sobre esse regimento escolar, certo? E tem um certo, às vezes, protecionismo em que achar que a criança também, o adolescente, pode tudo, principalmente na rede privada, porque está pagando, e não é bem assim, né? Então, a educação familiar é importante, inclusive prevista em Constituição, que é papel da escola, bem como da família, né? Essa educação é um complemento, e o fato da escola poder ter esse diálogo, eu acho que diretamente com a família, para que não perca esse poder familiar, né? Essa autoridade, para que garanta também que seu filho, a criança ou adolescente, vai estar respeitando, né? Seja o professor ou seja o colega. Né? Isso é muito nítido ao tempo que vai passando, eu vou conversando e vou percebendo. Né? Não, a gente pega...
assim, eu não sei, eu vejo assim, aqueles casos que são bem graves até que a escola chega, mas quando a gente vai analisar e conhecer um pouco mais do adolescente, a gente vê que tem um histórico de várias outras situações que eram até graves e que não foram comunicadas, não chegou, né? A gente está tendo situações aí de estupro ocorrendo em ambiente escolar, teve aquele movimento Exposed, né, que várias pessoas começaram em redes sociais e aí já era mais uma questão de supostamente professores com assédios também. Então, ou seja, ali tem interação de todas as ordens. Então precisa ter um grupo na escola pensando isso, estratégias de prevenção, né? Porque ali tem todo tipo de contato. Verdade. Clarice, mais de 1 hora de episódio, viu? Eu tô super satisfeito. Costumo dizer que toda vida tem me surpreendido. É uma verdadeira aula. Eu fiz algumas anotações aqui, viu? Principalmente eu que trabalho e... teve uns insights. E trabalho com educação diretamente, né? Mas tive também a oportunidade de trocar muita ideia com o Dr. Flávio. O Dr. Flávio também foi responsável pela parte da educação aqui por um bom tempo. E, na verdade, a gente não consegue dissociar realmente a infância e a juventude da educação, né? Elas têm que caminhar juntas mesmo, né? É uma coisa que não dá para desvincular, né? De forma alguma. É tanto que a gente conversou muito sobre a educação, né? Porque é a base, né? E assim, o ensino, né, obrigatório, o ensino formal, está previsto na Constituição de 4 a 17, que é justamente a fatia aí, né, infância e juventude, né? Doutor Flávio, muito obrigado pela sua participação. Eu estou muito feliz. Prontidão, aceitou o convite. Cara, Clarice, a gente vai conseguir gravar antes de tu ir embora, viu? Não é? Quero deixar aqui registrado, viu? Que nós vamos dar uma pausa nessa segunda temporada, porque a minha amiga aqui vai fazer uma viagem internacional, espero presentes, viu? Tô cobrando logo aqui ao vivo. Não é? Tá vendo? A cobrança vou ter que trazer ao vivo também. Vai ter que trazer ao vivo. Distribuir ao vivo. Mas a gente ficou muito feliz, realmente. Foi um episódio engrandecedor. Assim, até eu que não atuo muito nessa área criminal, e você trouxe muitas informações, especialmente realmente em relação a essa ideia de que as pessoas têm, que a gente precisa desmistificar, de que o adolescente vai ficar impune, né? Que isso realmente não acontece, não é para acontecer e não acontece, né? Então nós temos que batalhar por isso, né? Muitas vezes eles ficam impunes porque realmente falta o conhecimento, falta chegar para a autoridade o conhecimento, né? E isso acontece muito realmente em razão das pessoas terem essa ideia da impunidade, né? E aí você trouxe realmente essas informações, vai estar também no canal o telefone para que a gente consiga realmente disseminar essa ideia também para tirar essas crianças da rua, né? Então, estou muito feliz com o episódio. Rapaz, eu estou satisfeitíssimo. Doutor Flávio. Eu só tenho a agradecer e pelo convite e me colocar à disposição, viu, para estar sempre conversando aí com a comunidade em geral sobre esse assunto, né? Eu acho sempre válido. Muito obrigado. Eu quero só que, para a gente fechar esse episódio com chave de ouro, que você possa dar um recado, enfim, mostrar aí dentro dessa sua trajetória, né, um pouco para os estudantes, para os concurseiros, para os operadores de direito, como a gente chama, né, aqui, que eles nos assistem e ficam bastante inspirados quando as pessoas conseguem transmitir uma verdade como a gente viu hoje, né? Fica à vontade aí. Eu digo assim, por exemplo, para a questão de quem está focado em concurso, né? E assim, quem quer advogar também tem que fazer a prova da OAB, que não deixa de ser um concurso, né? Porque é bem puxado. Eu costumo dizer o seguinte, existem 2 tipos nessa área de concurso, de prova, né? Existem os que passam e os que desistem. Se você não desistir, você vai passar. Então é só a questão de uma fila ali. Você vai chegar a sua vez. Você tem que, obviamente, fazer a sua parte, né? Aquilo que eu coloquei. Não adianta você querer plantar hoje, querer colher amanhã, e nem plantar uma coisa e querer colher outra. Estude com foco, com dedicação, resolva questões, né? Que acho que foi a técnica que eu acho que funciona melhor. Resolva a questão até dar uma dor, cansar mesmo que vai dar certo, né? Só não desistir, só continuar. E para todos, essa questão da educação não tem como fugir, né? De que a gente tem que realmente
plantar a semente da educação, né? E criar a sociedade tem que ter esse olhar, dizer assim, olha, essa criança está na rua, mas ela tem que estar na escola, né? Se você quer dar um dinheiro, antes de dar um dinheiro, pergunte, você estuda onde? Né? Sua mãe mora onde? Você está aqui com quem? Ter esse olhar de preocupação, de cuidado, né? Então, plantar a semente da educação, fazer o resgate para que a gente possa colher os frutos da cidadania. É isso aí, Clarice. Chegamos a mais um fim de um episódio. É contigo. Então, encerramos hoje, né, nosso episódio de hoje. A gente está muito feliz realmente com a entrega, né, com a quantidade de conteúdos que nós conseguimos trabalhar nesse episódio. E aí eu peço que vocês assistam até o final, dê o like, né? Isso, curte, ativa o sininho, que depois do dia 2 de outubro, a gente vai voltar ainda com a segunda temporada do Ligue o Cérebro Podcast. Esse podcast foi editado por Edson Amaru, @edson.amaru no Instagram.